Oi, gente, belezinha? Hoje em português nós vamos falar sobre o uso do mas ou do mais. Nossa, isso também gera muita dúvida. Muita gente erra porque não sabe o significado de cada um. Porque quando a gente sabe o significado e presta atenção que isso é importante, não erra mais. Então presta atenção nas dicas que eu vou dar agora. Primeiro nós vamos falar mas, sem i. Esse mas vocês também aprenderam há pouco tempo, que é uma conjunção. Ele serve para ligar, para dar conexão a duas ideias, a duas frases distintas, independentes. Aí eu quero transformar em uma só, eu uso a conjunção. E tem outras, né? Mas, porém, todavia, contudo, todas têm o mesmo significado. Então, se você fizer uma troca, não vai prejudicar o entendimento da frase. A frase vai continuar com o mesmo significado, o mesmo sentido. Olha, fui ao cinema, mas não gostei do filme. Aí eu troco. Fui ao cinema, porém não gostei do filme. Ou até, todavia, não gostei do filme. Contudo, não gostei do filme. Não muda o sentido da frase, se é claro, você souber o significado, não é? E que isso é uma conjunção. Não adianta nada você usar as palavras sem saber o significado, que não vai ter sentido nenhum. Agora, o mais com i. A diferença, gente, é enorme entre os dois. Tem nada a ver um com o outro. Por quê? Porque o mais com i, ele tem ideia de adição. Ele é o oposto de menos. Ele indica intensidade, certo? E podemos comparar. Então, olha, gosto mais de morango do que de melancia. Então, como eu vou saber se eu uso o mas ou o mais? É fácil, faz uma troca. Se eu tiver dúvida se for colocar o mas sem o i, eu posso trocar por porém, né? Lembra? Presta atenção. Gosto, porém, de morangos do que de melancia. Hã? Não dá. Não bate, não casa. Olha, gosto menos de morango do que de melancia. Então aí dá certo. Aí vocês fazendo essa troca, prestando atenção, sem preguiça. Porque tem muita gente que erra porque só vai escrevendo, não quer nem saber, isso é ruim porque vai continuar errando. Pode ter aula em seguida de aula que não vai resolver. Vocês têm que querer prestar atenção, vocês têm que se dedicar, se concentrar. Então, vocês precisam fazer as trocas. Ultimamente, todas as aulas que a tia tem dado sobre essas regras, todas, vocês precisam fazer trocas para ter certeza. Vocês estão numa fase que vocês não estão muito acostumados a escrever e a conhecer essas palavras diferentes e os significados delas. Mas agora que vocês já sabem, vocês têm que usar esse macete, vamos dizer assim, esse segredinho, né? Vocês têm que fazer essas trocas. Aí vocês vão errar cada vez menos, certo? Então, olha, eu vou repetir. Isso aqui é muito claro. Gosto menos de morango que de melancia. Então, significa que essa palavra, se eu for pensar para escrever numa redação, numa frase, esse mais é com i. Porque daí eu faço a troca e não erro. Porque se eu colocar um porém, né? Eu vou escrever com sem o i. Aí eu coloco, gosto porém de morangos, mas isso não existe. Viu como fica fácil? Eu sei que é difícil, eu sei que confunde porque a pronúncia é muito parecida. Ainda mais aqui no interior, todo mundo fala mais no lugar de mas. Eu gostei disso, mas eu prefiro aquilo, porque acaba entrando um i danadinho aí no meio e a pronúncia fica mais parecida ainda, mas e mais. Mas é só prestar atenção, fazer muita leitura, usar essa troquinha, porque é uma regra muito legal, muito importante, vai fazer vocês não errarem, certo? Então,
leitura dos conteúdos, vamos fazer os exercícios e treinar. Vocês podem copiar do caderno, do livro, os exercícios no caderno, para tentar completar novamente. Isso daí ajuda bastante vocês não errarem mais. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham entendido. Se tiver dúvida, me chame, que eu estou esperando, tá bom? Até a próxima, gente!